Abram as Bíblias. Mateus 17, 21. Vamos ler? Mateus, capítulo 17, apenas o versículo 21. E vamos dar sequência ao nosso estudo. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela... Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Palavra de Deus, tome assento. O Senhor seja conosco e todas as portas dos céus estejam abertas em favor de cada um que está aqui presente e no seu lugar pela internet, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos dar sequência. Nós estamos falando sobre um seminário que está prolongando várias terças-feiras, graças a Deus, né? Aprendendo a cuidar de mim mesmo. E este é um tempo muito maravilhoso para nós aprendermos a cuidar de nós mesmos. Deus está nos levando ao encontro conosco, ao encontro comigo mesmo. Eu estou vendo um novo espelho, não um espelho que mostra o meu cabelo, os meus olhos, o meu rosto, o meu corpo, mas um espelho que mostra a minha essência, a pessoa que eu sou. Esse tempo está me levando a isto e a algumas outras coisas como isto. E nós estamos aprendendo a cuidar de nós mesmos, falamos de diversas coisas, e agora estamos na altura de falar sobre a vida espiritual, manutenção e alimento. Deus abençoe o irmão Ibe, irmã Valusa, Larinha, Deus abençoe o Jaco está aí. Deus abençoe vocês, viu? Muito bom vê-los aqui. Vocês são muito queridos. Eu olho para os irmãos que tinha tempo que a gente não via, a história de cada um passa na mente assim, né, do início. Glória a Deus, Deus abençoe. E nós estamos falando sobre essa manutenção da vida espiritual, o alimento dessa vida espiritual. Uma das coisas importantíssimas é a oração. A oração, ela faz uma diferença. A oração nós já falamos aqui diversas coisas sobre a oração, mas a oração é tão gostoso o assunto que a gente fala, não é? Com prazer. Oração é o alimento da alma. Oração é uma declaração de intimidade com Deus. A oração é uma declaração de dependência de Deus, de necessidade de Deus. A oração, ela é o que os pulmões são para nós, é a respiração, viu? E tem outras tantas coisas maravilhosas. E nós falamos várias coisas. Vamos falar dos tipos de oração, mas está no meu coração de falar de uma associação poderosa nesta ocasião. A oração e jejum, armas poderosas de vitória. A oração, quando é associada ao jejum, o jejum associado à oração, se torna um poder. Jesus, quando ele fala, esta casta de demônios não sai senão com, ou pela oração e pelo jejum, Jesus está falando de que casta de demônio é coisa tão terrível, que tem que ser com oração e jejum para expulsar. Casta de demônio é um problema tão grande, que a única coisa que pode resolver é oração e jejum. Então, olha o nível que Jesus elevou a oração associada com o jejum. O poder que é isso. Porque casta de demônios é algo terrível. Então, todo problema terrível, oração e jejum é arma de vitória. Por isso que a gente, às vezes, tem tanto problema nós geramos para não orar e jejuar. Porque o diabo cria situações. Ele gera situações. O inimigo, ele é estrategista. E ele quer sempre que a gente use as armas que não têm poder. Mas quando armas... O que um estrategista, né, a palavra general que hoje nós temos, surgiu de estratego, que era o estrategista da época, que estudava o inimigo, traçava um plano de guerra e ordenava os seus soldados para entrar em batalha conforme o plano para vencer. Então ele era o estratego
e que se tornou depois, resumindo, no general de guerra. O general, ele analisa o inimigo, e a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele tem que fazer quando o inimigo é poderoso, é destruir a casa das armas. É acabar com aquele lugar onde está a munição, né, Rafael? Onde tiver o poderio deles. E agora o general que está cheio de armas poderá vencer facilmente os outros. E o inimigo não quer que as nossas armas poderosas se levantem. E a Bíblia diz que Deus traz para nós armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. Nós temos armas. O problema é ter a arma e não adiantou ter. O camarada vem, não vem não que eu tenho uma metralhadora. Vocês são 5 aqui, sai 100 tiros por minuto. Mas se não usar, adiantou? Jejum e oração são armas poderosas. Nós temos que fazer isso funcionar. E aí, irmãos, o jejum e a oração na Bíblia possuem importância espiritual muito grande no desenvolvimento da fé e na revelação do projeto e direção de Deus na vida dos homens e mulheres que o Senhor usou para escrever a história do seu povo. Quando você começa a analisar a palavra de Deus, a Bíblia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e você analisa a história da igreja pós-bíblica, você vai ver que todos jejuaram e oraram. A igreja moderna ou pós-moderna, dependendo do termo que você queira usar, a igreja do modernismo, essa igreja não pode perder jamais a essência bíblica. A Bíblia não é um livro que você deve corrigir e alterar de tempo em tempo, não. A Bíblia, ela é imutável, ninguém pode tirar ou acrescentar o que está escrito nela. E Jesus vaticinou, disse em 24:35 de Mateus, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. A Bíblia diz, João fala, 1 de João capítulo 2, 17, 18, João fala, Pedro fala, que essa palavra e os que praticam ela permanecem eternamente. Porque ela é eterna. Então, meus irmãos, e a Bíblia diz que quem tem os pés alicerçados na palavra se tornam inabaláveis. Essa palavra é forte. Essa palavra conta para nós, por isso que Jesus, quando ressurreto, ele disse, anunciai o arrependimento e ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Isso é o evangelismo. Não é ensinar o que eu penso, o que o outro falou, a descoberta de A, de B, não. É a palavra. E aí nós vamos aprender algumas coisas do jejum para associarmos à oração. Nós já falamos aqui de oração, vamos falar um pouco do jejum para associarmos à oração. E aí essas duas armas juntas, com certeza vai fazer diferença. O jejum e a oração, irmãos, é uma arma poderosa espiritual dada pelo Senhor ao seu povo, à sua igreja e a você que está sentado aqui, a você que está pela internet. Se você descobrisse e cresce no valor dessa arma, sua vida toda seria mudada com isto. Não precisa dar glória não, porque eu sei que você está meio longe, mas traga a mente para cá. Olha, meus irmãos, esta percepção foi desenvolvida em Jesus, não porque era Deus, mas porque ele tinha o hábito de fazer isso. O próprio Filho de Deus teve que orar e jejuar, porque ele estava aqui não como Deus, mas como homem. Por isso que Filipenses 2, de 5 a 11, diz que mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. Ele foi homem, ele tinha que vencer como o segundo Adão. É o segundo Adão que vai trazer de volta o que o primeiro perdeu, e o segundo Adão é Jesus. Paulo fala isso, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, capítulo 6. E aí, quando
Jesus está como homem, ele tem que trazer para si, entre aspas, trazer para si algo que possa fazer dele um mais que vencedor. Não é ter a promessa de que o Pai estaria com ele somente. A igreja de hoje parece que as promessas bastam, mas não é assim. Não, mas o Pai não está contigo? Está, desde que eu esteja com ele. Por isso que Jesus vai orar, vai jejuar e vai viver uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus chega Lucas 4:19, numa sinagoga e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu. Essa palavra se cumpriu hoje, Jesus fala. O Espírito de Deus é que vai fazer Jesus vencer. Todo ser humano que quer vencer, procure ser cheio do Espírito Santo. Por isso vigia, por isso não fala mal de ninguém, não entristece o Espírito Santo, vigia toda hora, se levanta no Espírito e você vai ter poder para ver, poder para ouvir, poder para ir, poder para ficar, poder para calar, poder para falar, poder para se levantar, poder para se reerguer. A palavra grega utilizada no Novo Testamento para jejum é nesteia. Nesteia. Sabe o que significa, além de jejum? Abstinência voluntária. E aí, por isso que Rosa Dias, pode surgir a pergunta: a Bíblia ordena o jejum? A resposta é não. Não há um imperativo. Jejuai e orai. Não. Tem vigiai e orai. Não tem jejuai. Aí, mas fica fácil de você entender pelo significado da palavra. Por quê? Porque nesteia é abstinência voluntária e não porque alguém mandou. Por isso que Jesus, quando vai falar, e nós vamos falar aqui, sobre jejum, ele não disse assim, ele não fala assim, vocês têm que fazer, ou se vocês fizerem, não, fala, quando jejuares. Por quê? Porque a pessoa que vive para Deus tem vida de jejum. Por isso que você vai ver Paulo em jejuns muitas vezes, Pedro na oração nona entregando o propósito, você vai ver os discípulos jejuando, a igreja jejuando, você vai ver os homens que vêm depois no século II, no século III e vai jejuando. Olha aqui, meus irmãos, nós temos vários tipos de jejum, nós vamos falar sobre eles, mas eu já adianto aqui, os jejuns mais prolongados têm que ser dirigidos por Deus. Deus dará graça, porque nós temos um corpo físico, e ele tem seus limites, suas limitações, e é muito sério a questão de cuidar. Eu conheço pessoas que hoje não conseguem jejuar, têm uma dor de cabeça constante 24 horas, porque exageraram sem que Deus mandasse. Essa pessoa 2 vezes ou 3 jejuou 40 dias. Tipo o jejum de Moisés. E aí abalou nervos, vive tremendo, dor de cabeça, porque Jesus não mandou. Agora, tem testemunhos de várias pessoas que fizeram e Deus deu graça, a saúde está inteira. Mas foi porque Deus mandou, como mandou Moisés, como mandou Elias, como mandou Jesus, e aí Deus sustenta e dá saúde. Amém? Muitos ensinadores falharam de maneira grave ao dizer que, por não haver nenhuma ordem específica para o jejum, então não devemos jejuar. Mas quando consideramos o ensino de Jesus sobre o jejum, não há como negar que o Mestre esperava que jejuássemos. Abram lá. Mateus capítulo 6, fiquem com a Bíblia aberta, Mateus capítulo 6, 16 a 18. Glória a Deus. Irmã Raimunda Alves, bem-vinda. Deus abençoe todos que estão aí
conosco. Rosângela Aparecida, Deus te abençoe, bem-vinda. Carlaile Queiroz, bem-vindo, Deus abençoe. Pastora Daniela, bem-vindo, Deus abençoe. Encontramos? Quando, olha o termo que ele usa, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Palavra de Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, primeiro, quando? Então quer dizer que é um costume. Jesus não precisa de doutrinar a questão de mandar, não. Ele precisa doutrinar a forma, porque todos já têm esse costume de jejuar. E aí ele diz aqui, não fica se mostrando. Tem gente que é assim, não, hoje não, estou na graça. Nossa, irmão, já estou com 2 dias sem comer, mas o jejum está forte. Se tem umas pessoas que Jesus não gostava e rejeitava, reprovava, a atitude deles eram os fariseus. Eles conheciam mais que os outros, mas viviam menos que todos. Então, o segredo não é saber a Bíblia, é viver. O segredo não é bater papo. Eu não concordo não, porque João falou, Paulo falou e Pedro falou. E você vive o que João, Paulo e Pedro falou? Você vive a vida para Deus que eles viveram? Tem gente que quer bater papo porque conhece a palavra. Não faça isso, esse caminho é escorregadio e muitas vezes sem volta. Jesus não quer que a gente faça as coisas para se exaltar. Ele quer que façamos porque nós temos fome e sede de comunhão com Ele. As concorrências jamais deveriam acontecer no meio de nós. Aquela questão de, tem as concorrências claras e tem as concorrências embutidas. Por que eu nunca prego? Por que eu nunca canto? Por que eu nunca... E o camarada que é convertido? Quando chegar a minha hora, Deus dará a oportunidade. Não pode ter concorrência. Por que eu não faço? Não é porque eu não faço. É porque eu ainda não estou sendo chamado por Deus, porque então eu tenho que melhorar. Então eu vou ter que aperfeiçoar essa minha vida com o Senhor. Às vezes eu tenho a capacidade, tenho a voz, tenho o talento, tenho a fama, as pessoas gostam de mim, mas Deus olha para o meu coração e vê exaltação. Essa é a pior pessoa, a que tem tudo, mas é exaltada. Essa é a pior pessoa. A melhor pessoa é aquela que não tem nada, mas o coração é de Deus. E aí Deus, a partir do coração, faz como fez com o rei Davi. Embora Jesus não esteja mandando jejuar, suas palavras revelam que ele espera de nós a prática. Ele nos instruiu até na motivação correta que se deve jejuar, que se deve ter ao jejuar. E quando diz que o Pai recompensará a atitude correta do jejum, nos mostrou que tal prática produz resultado. Faça da maneira certa e o Pai te recompensará. Faça da maneira que tem que fazer. Faça do jeito que Deus mandou. Não fique inventando história. Não faça igual Davi, que chegou um momento que ele quis fazer algo novo para Deus e inventou um carro novo para trazer a arca, e foi um velório que aconteceu depois e não uma festa. Não podemos criar uma nova forma de nos conduzir. A forma já está aqui. A melhor coisa que agrada o céu é obedecer o que está aqui, ó. Não é inventar algo novo, é obedecer o que está aqui. É isso que agrada ao nosso Deus. Quando estava para ser assunto aos céus, deu ordem aos seus discípulos, seus apóstolos,
que ensinassem às pessoas tudo o que ele tinha ordenado. Então essas palavras estão aqui para nós por ordem de Jesus. Então Jesus está ensinando à igreja a motivação do jejum e como devemos fazê-lo sem querer aparecer. Pastor, você poderia perguntar, e lá em casa, pastor? Todo mundo fica sabendo, pastor, eu queria fazer em secreto. Não, sua casa pode saber, não tem problema. É tranquilo, não é uma opressão. O que ele está combatendo aqui é a exaltação e a propaganda. Nossa, descobri que eu estou jejuando, perdi o jejum. Perdeu não. E o ruim é quando você vai visitar alguém, né? E a pessoa fala assim, você vai lá para as 3 horas e a pessoa, olha, eu fiz um pão de queijo, um bolo, e tem isso aqui, assim, oh, obrigado, agora não. Não, mas eu fiz com o maior, o senhor vai comer, porque, não, obrigado. O irmão está jejuando. Crente quando fala não, obrigado, fala, amém, Deus abençoe. Então se você gosta de comer, não fala não na primeira. Fala, ô mano, glória a Deus, é bênção. Se falar não na primeira, a irmã já fala, não, tudo bem, Deus te abençoe. Pronto. Amém, irmãos? Jejuar é uma prática espiritual muito poderosa. E quando aliada à oração, podemos dizer que temos uma arma infalível para a vitória. Para viver o melhor de Deus para as nossas vidas e seguir a sua direção. Então, meus irmãos, é claro, nós vamos combater aqui algumas coisas, não é você começar a orar e jejuar agora e tudo tem que acontecer. Calma que nós vamos chegar lá. Tá bom? O jejum bíblico. O jejum pode ser uma prática vazia se não for feito de maneira correta. Isto aconteceu nos dias do Velho Testamento, quando o povo, abra lá, Isaías 58. Quando o povo começou a indagar. Vamos ler a parte A do versículo 3 do capítulo 58 aí, de Isaías. Vocês sabiam que até os membros da igreja de Satanás, que existe, em Goiânia tem 2, 3, eles jejuam? Há um poder diante de muitas coisas sobre a questão do jejum. Mas é outro estudo. Vamos lá. 58, 3, a parte A. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Essa é a pergunta. E aí, Deus não estava ouvindo, recebendo esse jejum. Então tem jejum que Deus não recebe. Não é simplesmente regra, não. Esse jejum que nós estamos falando aqui é o jejum de quem tem aliança com Deus. E aliança com Deus não é estar na casa dele, ser batizado em águas e participar da Santa Ceia, não. Aliança com Deus é quando a gente vive para a glória dele. Jejua, é batizado, participa de ceia, frequenta a igreja, mas primeiro tem aliança verdadeira com Deus. A resposta de Deus está na parte B e no versículo 4. Olha lá. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates, jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Uma coisa a gente já entende aqui também, irmãos. Porque, olha o versículo 5. Seria esse o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor?
Claro que Deus não está combatendo a aflição da alma, mas está combatendo o testemunho de vida desse povo. Nós vamos entender no contexto. Mas o jejum traz aflição para a alma. Ai, pastor, toda vez que eu vou jejuar me dá uma aflição. É isso mesmo. Não, pastor, mas tem hora... Pastor, no dia que a gente não está de jejum, não dá nem fome, mas no dia do jejum dá fome. Às vezes psicológico, às vezes batalha espiritual, mas o jejum é uma guerra. Por quê, pastor? Porque é arma poderosa. Vamos lá, nós vamos chegar lá. Por outro lado, o versículo está inferindo que, se observado de forma correta, Deus atentaria para isto e a voz dele seria ouvida. Vamos lá? Olha, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então, o jejum é de gente convertida que faz o bem para o outro, que ama como Deus ama, que ajuda como Deus ajuda, que não fica colocando o jugo nas costas dos outros, que não fica apontando o dedo para ninguém, mas que vive uma vida para a glória de Deus, independente do que esteja vivendo ou passando. Aleluia! Tem muita gente fazendo campanha para Deus destruir a vida de pessoas. Essas pessoas estão trabalhando para Satanás. Pastor, mas eu estou magoado. Então faça uma campanha para Deus limpar o seu coração. Sua vida não cresce com a morte do outro, com a derrota do outro, com a falência do outro. Sua vida cresce com a aproximação sua com Deus. Com um coração puro, lavado, limpo. Não me interessa se o meu pai errou comigo, se a minha mãe errou comigo, se o meu irmão errou comigo, se a minha irmã errou comigo. Interessa que eu perdoo e que eu receba a vida que Deus tem para mim. Uramaga Shuremai. É hora de ser a igreja que Jesus chamou para sermos. Jejum não pode ser uma mera formalidade. Hoje é dia de jejum e pronto. Não, tem que ter propósitos vivos. O caráter de Deus tem que estar em nós. A humildade do Senhor tem que estar em nós. Os judeus tinham uma maneira de fazer muito legal para a gente entender no Ocidente. Eles se humilhavam quando iam fazer jejum, vestiam de pano de saco, jogava cinza, lembrando que era pó, que não era nada sem Deus. Então, quando nós vamos jejuar, a gente vai vestir esse pano de saco? Não, nós vamos colocarmos-nos em humildade. Olhe para frente. Colocar em humildade. Lembrar que somos pó, lembrar que sem Deus nós não somos ninguém, que nós jamais devemos abrir a boca e falar alguma coisa contra Deus ou cobrando de Deus. Nós somos pó. Deus é perfeito quando julga cada um de nós. Deus é perfeito quando permite qualquer coisa para nós. Ele sabe o que está fazendo. Nós temos que ter a alegria de nos ofertar a Ele. Nós temos que ter a alegria de nos render a Ele. Ele é o Deus nosso, o Pai nosso. Então, o jejum bíblico é aquele que produz em nós o caráter de Cristo. Nós não jejuamos para ser mais que vencedores, nós já somos mais que vencedores. Nós jejuamos para continuar obedecendo a Deus. Jejuar é algo que nos torna melhores, mais sensíveis a Deus e ao seu Espírito. Já viu que quando você jejua no dia do culto, você fica sensível à voz de Deus no culto? Você ouve mais, você se irrita com qualquer coisa que queira atrapalhar o seu culto, mas o dia que você está na carne, você atrapalha o culto, não está interessado,
Não houve. Por exemplo, nós temos aqui várias pessoas, graças a Deus, né? Lotado o nosso culto de ensino, lotado dentro do distanciamento, claro, né? Mas dentro desse culto, nesse culto, aqui, tem pessoas que ainda não entenderam nada do que foi dito. Para espanto de quem está comendo a palavra. Quem está absorvendo e tomando a palavra. Não recebeu. Entendeu um pouco, não entendeu o demais. Por quê? Porque não há fome nessa pessoa. Não há vida espiritual nessa pessoa. Ela está desinteressada. Quando há interesse, há entendimento. Pergunte para alguém aquilo que você quer saber. Você vai entender direitinho. Mas pergunte o que você não quer saber. Vai fazer igual Pilatos. O que é verdade? Levanta, vira as costas e vai embora. Não quer saber. Quem está entendendo? Quando jejuamos, diga comigo. O Espírito Santo aproveita a humilhação da nossa carne para trabalhar nossas fraquezas e nos fortalecer no reino de Deus. Por isso que o jejum faz bem. O jejum faz bem na saúde física, né? Eu estou consultando um nutrólogo por diversos motivos. E aí, eu falei assim, e o jejum? Só para me saber, por causa disso aqui, ele falou, jejum excelente, ótimo então, maravilhoso, faz bem demais. Aí tem gente que diz que não jejua porque vai passar mal. É claro que tem alguém que não pode jejuar por causa do remédio que toma, tem que ser com o estômago cheio e etc, então é outra história. Mas pode levantar às 6 da manhã, tomar o remédio às 7, jejuar 1 hora e Deus recebe. Sabia? Agora, você não precisa de ser com o estômago cheio, pode engolir o remédio, que não tem problema nenhum, que o jejum continua. Fale com Deus e Jesus recebe. Entendido ou não? Olha o que diz, a promessa de Deus para se o povo consertasse e fizesse da forma que Deus quisesse. 58:8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha o 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do teu meio ou de ti o jugo e o estender do dedo e o falar vaidade. Consertou? É para a glória de Deus? Está lavado, está limpo? Está fazendo da maneira certa? Deus está ouvindo, Deus está vendo, Deus está agindo. Vai romper uma manhã diferente aí. Glória a Deus. Quem está gostando? O exemplo de Jesus. Jejum na Bíblia é algo comum, não no sentido, claro, de ser sem importância, né? Mas é algo comum, porque faz parte da vida de cada homem, de cada mulher de Deus. Todos vivem o jejum. E jejum é bom, né, irmãos? No início a gente vai jejuar, quando não tem costume, aí você pega um bolo, jogo fora, não jogo, como é que faz? Quebrei, não quebrei? Ah, não, quebrei o jejum de novo. E aí tem gente que tem dificuldade. Vai lá um tempo para acostumar, não é? Agora, depois que disciplinou, porque a carne não está disciplinada. Depois que disciplinou, qualquer coisinha que você pega, já vem uma pergunta na mente. Todo jejum hoje? Não. Pronto. Está disciplinada. O jejum disciplina a carne, disciplina a mente. Jejum é tão gostoso que na hora você aflige a alma, mas depois você sente aquele calor da presença de Deus toda hora. É ou não é? Aí você já anda assim. Por isso que quando a pessoa tem um costume, né,
já é comum na vida dele a questão do jejum, na vida dela, do jejum e tal, se ela ficar uma semana sem jejuar, vem um sentimento que parece que está desviado. Quem tem isso? Aí. Parece que está desviado, porque ficou uma semana sem jejuar, mas é que o jejum faz a gente ficar mais perto de Jesus. O Espírito Santo tem mais liberdade em nós, a gente fica mais sensível. Tem gente que no início fica nervoso com o jejum, tá? Tá de jejum, passa perto dele, e aquela coisa, E aí depois ele vai acostumando, vai vencendo, e depois tranquilo. Porque é disciplina da carne. Se a gente abrisse para pergunta aqui, ia dar muitas perguntas, né? Mas você pode fazer pergunta e trazer no próximo culto, tá bom? Jesus como exemplo, e ninguém mais interessante do que Jesus como exemplo, ele estimulou essa prática. Jesus vivia jejuando, e ele teve um momento que jejuou 40 dias e 40 noites. O texto é claro, no versículo 2 do capítulo 4 de Mateus, que Jesus teve fome. Então, se ele estava no deserto, e pela misericórdia de Deus, eu já fui 2 vezes lá, no lugar onde supostamente Jesus passou os 40 dias lá na Terra Santa, irmãos, misericórdia. É uma montanha, eu tenho no meu Facebook lá, é uma montanha de pedra. E algum lugarzinho tinha umas entradas de sombra, mas é uma montanha de pedra. Tipo aquela do Sinai, Bia, mas a Bia não foi no monte do sacrifício de Jesus, não, dos 40 dias, né? Essa caravana não foi lá. E é um lugar inóspito, ou seja, a primeira coisa que Jesus tinha que ter cumprir os 40 dias, era sede e não fome. E lá tem um lugar lá, irmãos, que se você andar 3, 4 quilômetros sem tomar água, você morre. Daí 2, 3 quilômetros você morre. Ou seja, os estudiosos, e por causa do texto, creem que Jesus não ficou sem tomar água. Simplesmente abstenção de alimento sólido. E Jesus, ele dá o exemplo que você vai ter uma grande missão na frente, paga o preço. Vai ter desafios. Suba primeiro para a presença de Deus. Suba primeiro para os propósitos com Deus. Vai pregar, paga o preço antes. No dia que vai pregar, come, fica à vontade, mas paga o preço antes. Dia de pregar tem que estar forte. A não ser que Deus fale, eu quero que você vá em jejum e faça melhor. Aí é outra história. Amém? Mas sempre cuidando da maneira certa. Então, tem algo para acontecer, pague o preço, para Deus lhe dar a direção, a sensibilidade, e você ser um canal de Deus naquele lugar, naquela obra. Jesus ficou 40 dias, 40 noites, foi tentado pelo diabo os 40 dias e as 40 noites, e por último tentado 3 vezes, mas cheio do Espírito Santo. O que o diabo oferece a ele? Um copo de água? Não, primeira coisa, pão, porque estava com fome. Se tu és o Filho de Deus, diga para essas pedras transformarem em pão. Então, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não aceita proposta. Quem está cheio do Espírito Santo não aceita negociata. Quem está cheio do Espírito Santo não negocia a sua fé, o seu caráter, a sua vida com Deus. E aí vem as tentações e Jesus vence por quê? Propósito. Então, diante de todos os grandes embates que nós estamos para enfrentar, temos que nos encher mais de Deus para enfrentá-los. Esse é um tempo de muita oração e jejum regular. Não é de jejum exagerado, porque nós temos que estar cuidando da saúde nesse tempo para ter imunidade também. Mas o que Deus mandar a gente fazer, a gente faz sem problema nenhum. Ok? Então tá. O propósito do jejum. Kenneth Hagin disse assim: o jejum não muda a Deus. E isso é fato. Já pensou se jejum mudasse Deus? Que bagunça. Deus é imutável.
Ele é o mesmo antes, durante e depois. Ele não muda. Malaquias deixa isso bem claro. 3:8 por ali, 3:6 a 8. Eu sou Deus e não mudo. Glória a Deus. E 13:8 aos Hebreus. Mas jejuar, que não muda a Deus, muda você. Diga, não muda a Deus, mas muda a mim. Outras observações. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. E é isso que nós falamos aqui sobre a sensibilidade. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está diretamente ligado a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. O jejum deixará nosso espírito atento, pois mortifica a carne e aflige a alma. O jejum é uma declaração de quem jejua, que está dizendo, quem manda aqui é o Espírito Santo. Quem manda aqui não é meu corpo, não é minha alma e nem meu espírito. Quem manda aqui é o Espírito de Deus. Quem manda na minha vida, traga a mente para cá. Quem manda na minha vida é o Espírito de Deus. Irmão, se você não deixar Deus passar você por onde Ele tem que passar, você não vai alcançar o que Ele tem prometido. Se toda vez que Deus te prova, você fecha a cara, acaba com tudo, não passa. O jejum, por isso que tem que ser primeiro de uma pessoa que sabe o que está fazendo. Ele não está comprando Deus, ele não está comprando a bondade de Deus, não. Ele está se adequando para que Deus possa agir e dar vitória. Então o jejum é a minha mudança e não a mudança de Deus. O jejum é o quebrantamento que é provocado em mim para que eu possa andar com o Senhor. Está entendendo ou não? Jesus deixou-nos um ensino precioso. Abram Marcos 2:22. Ele deixou um ensino precioso acerca disso, quando falava sobre este assunto, sobre o jejum. Glória a Deus. Josiane, bem-vinda. Lindalva, bem-vinda. Dalvinha Maria, bem-vinda. Encontrou? Marcos 2:22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres. O odre, irmãos, era o recipiente, né? O lugar onde se guardava o vinho que era fabricado. O vinho novo, quando era guardado, passava um tempo, ele fermenta. Então, ele enche a vasilha e ele provoca, o fermento provoca mais, ou pede mais espaço dentro do recipiente. Quando o odre é velho, ele já não cede, então rompe os dois, se perde o odre, porque o odre é feito de couro, né, um couro de cabra, por exemplo, lavava, limpava tudo, costurava e fazia aquele recipiente. Então, quando estava o odre velho, seco, então quando o vinho incha, rompe, perde um e outro. O vinho novo tem que ser colocado em odres novos, porque o odre novo, ele vai cedendo, vai inchando, e mantém tanto um quanto o outro. E aí, meus irmãos, essa ilustração nos ajuda a entender bem sobre quem somos nós. Nós somos o odre que recebe o Espírito Santo. Nós somos o odre que recebe a graça. Nós somos o odre que recebemos a palavra de Deus. E nós somos o odre que jejua. Se você analisar cada coisa cristã a partir daí, você vai entender que nós temos que cada dia
nos renovar, nos tornar novos de novo, novos que aceita, novos que cede, novos que não perde o que é trazido de Deus. Entende? Então, a Bíblia está dizendo isso, que o jejum tem o poder de renovar nosso corpo. A Escritura ensina que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E a melhor maneira de receber o vinho novo, ou o Espírito Santo, é dentro de um processo de mortificação da carne. Porque o que me atrapalha com Deus é a carne. E o jejum faz o que com a carne? Disciplina. Ela faz os nossos membros carnais serem mortificados. Quando Colossenses 3,5, Paulo disse assim: fazei morrer a vossa natureza terrena. Ele está falando para que eu faça morrer. Ele não está dizendo, deixa eu fazer. Ele está dizendo, faça morrer a sua natureza terrena. É você que faz morrer sua natureza. E aí como que eu faço? Uma das coisas é o jejum. Porque o jejum mortifica a carne. Oração, busca de poder, traz poder. Jejum, mortifica a carne. Por isso que o poder de Deus e a carne mortificada é glória. É vitória. É bênção, é unção do céu. É por isso que quando a igreja marca um evento, irmãos, o pastor da igreja deve levar a igreja a orar, jejuar e fazer uma campanha para aquele evento, para que Deus haja. E o pregador que vai ali ministrar, ele deve fazer a mesma coisa para que seja canal. E quando isso acontece, a glória é derramada. Eu lembro uma vez que eu ministrei em Cascalho Rico, meu Deus, foi tanta glória. Na manhã do avivamento, Deus derramou tanta glória, que Deus foi arrebatando pessoas, mas a igreja fez um propósito de jejum muito especial também, e aí eles pegavam as pessoas e iam montuando num canto, e foi dando aquele tanto de gente montuada, arrebatado, e Deus derramando glória, fazendo obra, foi algo inesquecível. Mas a igreja realmente orou, jejuou, preparou para que o Senhor derramasse glória e todos eles fossem abastecidos dela. O pregador orou, jejuou, ou seja, se prepararam e se colocaram prontos, e a misericórdia de Deus foi derramada com glória naquele lugar. Foi inesquecível. Mas hoje muitos de nós preocupamos muito mais com a intelectualidade. Eu já fui em lugares pregar nesse Brasil e fora, que a palavra ela foi, para a gente que conhece, muito mais, seria para nós muito mais impactante do que certos lugares, mas nesses certos lugares de mensagens não tão impactantes, mas mais simples, Deus derramou mais glória do que lá. Porque aquelas pessoas queriam muito mais entender algo que não é de Deus, do que fome de Deus, do que vontade das coisas espirituais. Então tem igreja que eles estão ali, não tem vida de oração, não tem vida de jejum, não tem vida espiritual. Então você tem que levar lá muito mais um professor do que um pregador, entende? Agora, quando a igreja tem vida espiritual, pode ser a pessoa mais simples e a pessoa mais intelectual, que a glória é derramada, que a obra de Deus acontece. Independe do pregador quando ele está com Deus, quando a pregadora está com Deus. Depende muito de quem está ali e o interesse disso tudo. Entende? E eu estou falando isso e é muito bom, porque eu sei que nós temos aqui pregadores, pregadoras, missionários, missionárias, homens e mulheres de Deus, e devem entender isso. Vamos lá. Então o propósito primário é mortificar a carne, e aí vem os outros benefícios também em decorrência. Alguns acham que o jejum é uma varinha de condão, que resolve as coisas por si mesmo, mas não podemos ter o enfoque errado.
Quando jejuamos, não devemos crer no jejum, e sim em Deus. Tem gente que diz, mas eu jejuei. Mas aí que é o ponto errado. Porque o jejum não é a busca do jejum. O jejum não é uma arma por si só. Não, o jejum é um meio para alcançar Deus. E é o que Deus quer. Pastor, eu fiz jejum o ano todo e não aconteceu nada. Se for por direção de Deus, Deus mandou e você fez, aconteceu, é porque não chegou a hora do resultado. Agora, se não foi por direção de Deus, você não compra Deus. Você nunca vai comprar Deus, Ele não está à venda. E mesmo porque Ele é dono de tudo. Ele é dono de todos nós que estamos aqui, de toda a terra, sua plenitude, seus moradores, tudo que nela há. Ele é dono do universo, da criação, foi Ele que fez tudo. Ele é antes de tudo, e durante tudo, e depois de tudo. Ninguém compra Deus. A melhor coisa que você faz é orar e jejuar para se render. Pastor, mas por que a minha vida é inferior à vida do outro? Por que na minha vida é assim? Ele sabe nos levar para o céu. Você pode descansar nisso? Você quer fama ou céu? Você quer fama ou céu? Presta atenção na pergunta. Verdade? Então deixa Ele desenhar os seus passos. Muitos no meio de nós não podem subir um degrau a mais que vai desviar. Primeiro tem que esperar o mover de Deus em sua vida, estar pronto para isso, e quando subir o degrau, na verdade, ele vai ter um sentimento que desceu mais. Porque degraus com Deus é descida para Deus. Quanto mais você subir, mais é por isso que Deus está trabalhando na terra, é por isso que Deus está tirando esse negócio de fama, de fulano não sei o quê. Irmãos, tome cuidado, porque Deus está tirando a exaltação, Deus está tirando a jactância da igreja. Glória a Deus. A resposta às orações flui melhor quando jejuamos, porque através dessa prática estamos liberando nosso espírito na disputada batalha contra a carne. E por isso é que existe todo esse mundo. Por isso que não adianta nada se a minha mente não for convertida. Meu entendimento vai ser corrompido. Como é bom quando você alcança a mente do convertido, da convertida. E aí você olha para Deus, você não vai, Senhor, por quê? Senhor, mas eu tenho, eu fiz, eu não sei. Não, isso aí é pessoa que ainda não conhece a Jesus. Você ora dizendo, Senhor, o que o Senhor quer trabalhar comigo? Me ensina a me colocar na posição que o Senhor me chama. Senhor, não tira a prova que veio do Senhor, não. Me dá graça para viver ela. Porque a prova que o Senhor me manda é com o desejo de aprovar. Abre os meus olhos espirituais, não me deixa tomar nenhuma decisão precipitada, não, Senhor, me ajuda. O povo de hoje não pode ser provado. Se for provado, é o homem que está atacando, é a mulher que fez isso, é o fulano que fez aquilo. Então quer dizer que Deus não tem poder para fazer essas coisas acontecerem? Ô irmãos, se tem uma carência na terra nesses dias é de homens e mulheres de Deus. Deus quer levantar urgentemente homens e mulheres de Deus. E Ele está trabalhando comigo e com você. Você consegue entender? Então vamos lá, mas apesar do propósito central do jejum ser a mortificação da carne, vamos a alguns exemplos bíblicos de outros motivos para tal prática. No Velho Testamento, exemplos para a prática do jejum. Consagração, o voto do nazireado envolvia abstinência e jejum de determinados tipos de alimento, números 6, 3 e 4. Outro propósito, arrependimento de pecados, Samuel e o povo jejuando em Mispá, como sinal de arrependimento de seus pecados, 1 Samuel 7, 6, Neemias 9, 11, algo semelhante.
Motivo de luto, Davi jejua em expressão de dor pela morte de Saul e Jonatas, e depois pela morte de Abner, 2 Samuel 1:12 e 3:35. Outro motivo, aflições, Davi jejua em favor da criança que nascera de Batseba, que estava doente, a morte, 2 Samuel 12, 16 a 23. Josafá pregoou um jejum em todo Judá, quando estava sob o risco de ser vencido pelos moabitas, amonitas e mais meia tribo, segundo Crônicas 23, 20, versículo 3. Também jejum buscando proteção, Esdras proclamou jejum junto ao rio Ava, pedindo a proteção e bênção de Deus sobre sua viagem, pelo que alcançou, Esdras 8, 21 a 23. Esther pede que seu povo jejue por ela, para proteção no seu encontro com o rei, Esther 4,16, e Deus protege da vitória. Em situações de enfermidade, Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos, Salmo 35:13. Por intercessão, Daniel orando 21 dias por seu povo, Daniel 9:3, Daniel 10, 2 e 3. Então, muitos motivos de jejum e oração, mas o principal é essa base. Quando você tem essa base de estar com Deus e por Deus e para a vontade dEle, aí você tem os propósitos demais, as ramificações. Nos evangelhos, preparação para a batalha espiritual, e nós falaremos aqui de oração de batalha espiritual. Jesus mencionou que determinadas castas de demônio, nós lemos 7:21 de Mateus, só sai com jejum e oração. Batalha espiritual, você faz trabalho de libertação, você tem vontade de fazê-lo, não entre, não passe perto, se não tiver a disposição de jejuar mais que os outros, vigiar mais que os outros, santificar mais que os outros e ter uma vida de convertido. Quem faz trabalho de libertação, quem faz trabalho direto para milagres, para essas obras, tem que entender que o diabo vai inventar um punhado de coisa, vai levantar fofoqueiro, vai dizer que o pastor levantou contra, que o pastor está isso não sei o quê, e você tem que se guardar e dizer: Jesus é o Senhor da obra, eu amo o meu pastor e nós vamos fazer a obra juntos. Eu estou falando com conhecimento de causa, já passei por tudo isso. Então, também jejum e oração, estar com o Senhor. Ana não saía do templo, orando e jejuando frequentemente, Lucas 2,37, oferecendo jejum ao Senhor, oração, então em plena comunhão, glória a Deus. Também preparar-se para o ministério. Jesus só começou seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo e se preparado em jejum prolongado, Lucas 4, Mateus 4, e ele desceu cheio do Espírito Santo, já desceu triunfando, vencendo. O diabo quis antecipar tudo, ele disse: não, é na hora de Deus. Ofereceu a ele todos os reinos, falou: não, é quando eu for assunto aos céus, tendo vencido tudo, eu terei, e eu serei o Todo-Poderoso. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em Atos dos Apóstolos, vemos a igreja praticando o jejum em diversas situações, tais como ministrar ao Senhor, os líderes da igreja em Antioquia, jejuando apenas para adorar o Senhor. Atos 13, que coisa linda, o versículo 2. Enviar ministérios ou ministros, na hora de impor as mãos, enviar ministérios comissionados. Atos 13, 3. Levanta-me, Paulo e Silas, e sob oração e jejum, imposição de mãos, eles foram com poder fazer a obra de Deus. Estabelecer presbitérios ou presbíteros, além de impor as mãos com jejum sobre os enviados, o faziam também sobre os que recebiam autoridade de governo na igreja local, o que revela que jejum era um princípio praticado nas ordenações de ministros. Atos 14, 23. Você vai ver em Atos dos Apóstolos uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que clama, uma igreja viva, uma igreja voltada para o céu. Essa é a igreja que Jesus fundou. Nas epístolas encontramos Paulo em jejum muitas vezes. Um homem que se esforçou, que Paulo, quando ele se converteu, de cara ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, e já foi cheio do Espírito Santo e levantado por Deus. A igreja jejua.
E nós temos aí os nossos jejuns semanais, de segunda a domingo, sobre os nossos 8 propósitos no relógio de oração. Seu nome está no relógio de oração, nós estamos falando de oração, você importa com a oração? Entra no nosso link, nós vamos colocar lá, Daniel, o link do relógio de oração, faça parte, coloca lá entrando e depois saindo. E por favor, abra aí os seus ouvidos. Lá naquele grupo não é lugar de pôr vídeo, não é lugar de pôr mensagem, não é lugar, somente o pastor Lindomar tem autoridade e liberdade de colocar qualquer coisa lá, os demais não colocam. Por quê, pastor? Porque primeiro, muitos destes irmãos não têm um celular à altura, só de receber entrando e saindo já está enchendo, eles têm que de vez em quando estar entrando, limpando, dá tudo. Não faça isso, por favor, está atrapalhando as pessoas de fazerem parte. Ok? Duração do jejum. A Bíblia tem vários dias falando de pessoas que jejuaram. Quanto tempo deve durar um jejum? A Bíblia não determina, mas a Bíblia fala jejum de um dia, dia da expiação. Fala do jejum de 3 dias, o de Esther, o de Paulo. Fala do jejum de 7 dias por luto na morte de Saul, 1 Samuel 31. Fala do jejum de 14 dias, involuntário de Paulo e os que estavam no navio, Atos 27, 33. De 21 dias, que é o de Daniel em favor de Jerusalém. 40 dias, o jejum de Moisés, de Elias, de Jesus. Então são vários dias na Bíblia. Isso revela a palavra, que é uma abstenção voluntária. Isso revela que você levanta os seus propósitos. A igreja pode levantar propósito? Claro. Josafá levantou o propósito diante da comunidade de Israel. Todos entraram em jejum. Nínive levantou um jejum. Deus foi mudando tudo. Deus libertou uma cidade corrupta de um rei déspota, um povo que não valia o sal da janta. Entraram em jejum, desceu do trono, se humilhou diante de Deus, puseram até os animais jejuar, aleluia, e a sentença foi mudada, a cidade foi salva. E de pessoas ímpias, aleluia, quem está entendendo que Deus está nos chamando aí? Muitas pessoas erram ao fazer votos ligados à duração do jejum. Tem gente que faz o voto na empolgação. Senhor, a partir de hoje é o ano inteiro, e depois não vai a semana. Cuidado com as suas palavras, é melhor que não votes do que votar e não cumprir. Não, mas Deus falou comigo. Falou mesmo, irmão? Porque tem gente que é um negócio de Deus falou. Uma vez eu ouvi 4 pessoas falando que Deus falou que uma menina era a esposa. E Deus não faz isso não. Imagina, o Nogueira chega aqui, o John chega aqui, o Carlos, o João. Aí os 4 falaram, nós estamos amando a Mariquinha. Os 4 falam a mesma coisa. E Deus falou para mim que ela vai ser minha esposa. Eu falei, meu Deus, mas que coisa. É um negócio de Deus falou e Deus não falou, irmão. Aí a pessoa fica decepcionada com Deus. Deus tinha falado, agora está namorando com outro, pastor. Não foi Deus, infeliz. Foi a voz do capiroto. Você foi enganado. Te deram as fichas erradas. Irmão, isso é do Paraguai. Que os irmãos do Paraguai me perdoam, mas lá tem coisa séria, mas tem a falsa também. Irmão, tenha sensibilidade para ver se Deus falou. Nunca diga Deus falou se você não tem certeza. Amém? Então cuidado com essa questão do jejum. Não precipite com a palavra. Veja bem, estuda bem. Vamos lá, Deus mandou você fazer 21 dias de jejum. Aí você, o que você vai fazer? Uai, pastor, eu vou obedecer. Não, você vai primeiro fazer prova se realmente você ouviu Deus. Ouviu? Então você vai alimentar-se, fortalecer-se para tal. Se preparar para tal.
Você entregou o jejum 5 horas da tarde, garrafinha de água ao lado. Toda hora toma água. Hidratação. Está entregando, irmão, tem gente que entrega jejum de 3 dias com feijoada, irmão. Vai morrer infeliz. Não, que no segundo dia veio uma feijoada na minha mente, pastor. E eu fiquei com aquela, amor, faz aí um carneirão de feijoada. E entrega, vap. Irmão, cai bomba lá dentro. Suaviza esse negócio. Entrega o jejum, toma um copo com água. Se foi 3 dias, se foi 2 dias, um copo com água, devagar, tranquilo. Toma uma aguinha, espera um pouquinho. Aí uma alimentação mais suave, muita salada, tá? Está gostando, né, Laércia? Eu senti que Deus está falando contigo. Mamãe Maristela está aqui hoje? Pois tá, cadê ela? Presta atenção, mamãe Maristela, presta atenção, viu? Dá glória a Deus. Não chega nem aos pés. Aí, vai, suaviza a coisa, senão vai passar mal. Eu tenho um amigo meu, irmão, que ele estava no jejum, assim, muito, né? Tempo. E aí veio na mente dele um azeitona. Parece ser mulher grávida. Creio que vou falar sobre isso muito nesses dias. Aí ele entregou o jejum, foi lá e comprou um vidro de azeitona. Comeu a azeitona tudo e tomou o caldo. Deu infecção intestinal, quase que o bicho morre. Não pode, irmão. Suaviza a coisa. Estou falando suaviza para você sempre lembrar disso. Vai lá, tranquilo, alimenta, prepara tudo certinho. No outro dia você come 1 litro de azeitona. Entende ou não? Cuida da sua... O que adiantou jejuar se vai morrer? O que adianta jejuar demais se depois não tem saúde para fazer a obra? Então tudo fazer de maneira correta, de maneira que o seu corpo físico continue forte. O jejum faz bem para a saúde, mas você tem que saber fazê-lo, ok? Tá gostando? Pode fazer pergunta, tá bom? No próximo culto, na próxima terça. Então, tudo, se você tiver um amigo nutrólogo, pergunte para ele como, fica até legal, viu? Um que entende aí dessa questão. Não brinque com seu corpo, tá bom? Faça tudo da maneira correta, em nome de Jesus. Como entregar o jejum? Eu já falei aqui. Agora, o ponto de vista espiritual. Abrir o jejum de manhã. Tem gente que faz jejum das 6 da tarde a meio-dia, a 2 horas do outro dia, às 5 horas, depende. Eu não estou aqui pedindo para ninguém fazer isso, eu estou falando o que fazem, e quando é prolongado, eu quero que você ouça Deus falar, ok? Nós já fizemos aqui vários jejuns de 24 horas, sim ou não? Porque Deus pôs no coração. Por que ainda não fizemos, pastor? Porque Deus não pôs no coração. Quando Ele põe, Ele sustenta, né? Cadê o Rubim? Né, Rubim? Teve gente, irmão, que 24 horas, a hora que chegava a hora de dormir, falava, não é possível. Não é possível, as primeiras vezes, né? E aí, ia dormir, não, vou dormir que amanhã, porque acorda 7 da manhã, né? No outro dia, 7 da manhã, 24 horas. Vou dormir porque tá, não sei o que, aí dorme. Aí acorda 1 hora da manhã. Mas não é possível um negócio desse. Né, Laércio? Mas não pode, esse relógio está com problema. E aí dorme de novo, e dorme, tenta dormir, e parece que não quer dormir, dorme. 4 horas da manhã. Tem que aliviar a mente, irmão. O jejum tem que ter mais alegria. Estou oferecendo ao Senhor. Estou com fome aqui na carne, mas com muito mais fome de Deus. Muito mais fome da graça de Deus. Vem, Jesus, me alimenta pelo céu. Ok? E aí você abre de manhã o jejum, por exemplo, quando vai abrir,
Senhor, estou de propósito por isso, isso e isso, me dê graça, me dê força, me alimenta pelo céu, me dá água do céu, me dá comida do céu, eu oferto a Ti com prazer, com alegria. Durante esse dia você fica mais cantando, mais pensando nas coisas espirituais do que normalmente. Aí chegou o final do jejum, você vai para o seu quarto, um lugar reservado, ajoelha diante do Senhor, levanta as suas mãos, adora o Senhor, agradece pela graça, louva o nome dEle, diga: Senhor, o meu jejum é esse por causa disso e disso, porém seja feita a Tua vontade, me coloca dentro dela, no centro dela, recebe meu jejum. Ok? Resumidamente, o jejum e a oração. E o tempo passou. Acabou o nosso tempo. Agora que nós íamos entrar no jejum e na oração, os dois juntos. Aí é poder do céu. Vamos terminar isso na terça-feira, mas que você tenha guardado essas instruções, estas palavras, e você sempre faça para a glória de Jesus, com disposição, com amor. Saiba que tudo que a gente oferece a Deus não pode ser obrigação. Obrigação, você perde o tempo e perde o jejum. Tem que ser por alegria, tem que ser por amor, tem que ser por prazer. Entende? E assim Deus se alegra conosco, recebe no céu e derrama na terra respostas. Glória a Deus. Então nós vamos no próximo encerrar esse assunto e logo depois os tipos de oração, com certeza. Fique sobre os pés, por favor. Hoje é terça, quinta-feira, a entrega da campanha. Deus está no trono, como Deus falou conosco e creio que vai falar nessa entrega também, vai edificar, que possamos guardar as palavras do Senhor, irmãos. Não sejamos somente ouvintes, mas praticantes, interessados de verdade na palavra, irmãos. Não vamos ser membros de seitas, nem membros de associações. Vamos ser membros do corpo de Cristo. Amém? Quando nós encerrarmos, não saia da sua fila para passar na frente do outro. Não faça isso, é muito feio. Tá bom? Terminou, tome assento e nós vamos fazer a saída normalmente. Outra coisa que eu quero dizer, nós estamos, pelo governo do estado de Goiás, no momento de pico muito forte nesses dias. Agora, acredito que até o final de agosto vai ser pico forte. Então, faça a sua parte, né? Higienize as mãos de 20 em 20 minutos, né? Chegue em casa quando saiu, tome o devido cuidado, deixe as roupas no lugar certo, os calçados de fora. Não chegue na sua casa e vai abraçando pessoas, não faça isso. Distanciamento dentro de casa, né, só quando realmente tiverem se higienizado e tudo mais. Se alguém forçou a barra, se acabou cumprimentando alguém, logo em seguida, quando não na frente da pessoa, quando tiver oportunidade, já procura álcool em gel, lava as mãos. Não é discriminando, é se guardando, é guardando os outros que têm contato com você. Ore bastante para Deus eliminar esse Covid. Entre mais no relógio de oração. Vamos orar mais, meus irmãos. Os 8 propósitos estão ali. E nós vamos clamar a Deus. Em nome de Jesus, nós vamos vencer. Vamos passar para o outro lado. Tem vacinas aparecendo. Mas Deus pode muito bem, antes das vacinas começarem a ser aplicadas, fazer o vírus desaparecer só para mostrar que Ele é Deus. Que está no controle de tudo é o Senhor. Amém? E entenda uma coisa, quem cuida da sua vida é Deus, não é seu salário, não é o governo, é Deus. Somos gratos pelo governo que tem ajudado várias famílias, isso é muito bom. Somos gratos a muitas coisas, mas tudo vem de Deus. Então, primeiro a Deus, ao Senhor, nós agradecemos e louvamos. Entende? Está precisando de uma cesta, não está legal lá, precisa mesmo. Nos procure ao final do culto, sem problema. A gente quer ajudar cada um de vocês. Mas, olha, a principal coisa nesse tempo de pandemia é se levantar e se curar como igreja. Se Deus está precisando de uma igreja viva e ungida,
santa, cheia do Espírito Santo, de bom testemunho, ele pode contar com você? Você está à altura dele aprovar e levantar? É isso que a gente tem que fazer, estar à altura. E mesmo assim Deus é que escolhe se vai levar ou não. Amém? Vamos orar? Eu quero orar agora para Deus te dar graça para você orar e jejuar. Deus vai quebrar aqui julgos que o inimigo colocou, pessoas que não conseguem orar, pessoas que não conseguem ter argumento diante de Deus. Levante as duas mãos, por favor, em nome de Jesus Cristo. Caia por terra agora todo jugo contrário à vida de oração deste povo que aqui se encontra, deste povo que está pela internet, deste povo que está na retransmissão. Caia por terra todo jugo, toda barreira, todo bloqueio, todo mal, todo impedimento. Sai, em nome de Jesus Cristo, Ganaramas. Vem dos céus a graça, vem do céu os argumentos para a oração, venha do céu a alegria do louvor, da adoração em oração, venha do céu a capacidade para colocarem-se nas trincheiras da oração. Levanta intercessores, levanta homens e mulheres de Deus, vidas consagradas, Pai. Em nome de Jesus eu ministro a graça do Senhor para a igreja orar e jejuar. Que davasso rebanai, unge esse organismo, unge esse estômago, unge este corpo físico, esta alma, orabaço, daia, da saúde dos céus, da graça dos céus, cura esses rins, cura, badaço, clechamanda, faz a obra, receba graça e orientação dos céus para uma vida de jejum regular, em nome de Jesus. Não deixa ninguém exagerar com nada, Senhor, tudo seja no centro da tua vontade. Confirma a bênção, confirma a graça, a unção do céu seja sobre a sua vida, para uma vida de oração e jejum e santidade diante dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Quem recebe diz glória a Deus. Entenda, irmãos, aqui outra coisa, quando você jejuar, tente elevar a sua mente para o mundo espiritual em Jesus Cristo. Tente abrir os olhos durante o dia. Senhor, eu gostaria tanto que o Senhor me desse experiências, me mostrasse algo. E se Ele não mostrar, não fica chateado não, no outro dia faz a mesma coisa. E se Ele não mostrar a minha vida toda, você vai ver Ele pessoalmente lá no céu. Então seja fiel, seja voltado assim, tá bom? Glória a Deus. Oração por Ingrid, continuar orando. O Jonathan, 14 anos, a Ingrid, 13. Marla Cardoso, de Goiatuba, irmão, está com câncer. Vamos adotar a Marla, uma pessoa que nós conhecemos há muito tempo, foi pedida oração. Vamos orar pela Marla Cardoso, amém, meus irmãos? Iarla França está com câncer. Meu Deus, vamos orar por todos. Doutor Nicolás está com Covid em estado grave. Nós vamos orar pelo doutor Alvarenga também, que está com Covid, está tendo reações boas, e nós vamos orar por ele. Lara e família, Covid, olha quantas pessoas, né? Juliano Marcos, pai do Natan, vai fazer cirurgia, olha, vamos orar. Ângela e família, Covid. Joaquim Isaías, libertação e cura. Alessandro Silva, Cristiano e família, proteção e livramento. Selma Aparecida e família, libertação e salvação. Heitor Lobo, libertação e salvação. Sandra, vida sentimental, crise de nervosismo e ansiedade. Júlia, vida espiritual. Família de Gustavo, luto. Ivani, restauração da saúde. Raimunda Alves, porta de emprego. Irmã Divina Ivonete, fortes dores nos rins. Tiago, Adriana e Ana Luísa. Marcela e Daniel, libertação e causa na justiça. Irmãos enfermos da igreja, nós vamos mencioná-los em oração, todos eles. E nós vamos clamar agora por estes, amém?
Vamos orar com fé? Com vontade? E Deus pode curar você que está enfermo agora. Na hora da oração, passa a sua mão no local da enfermidade. Eu creio que Jesus vai usar suas mãos no nome dele e vai curar você agora em nome do Senhor. Visita, meu Deus, agora nós rogamos, oramos em nome de Jesus Cristo. Todos estes nomes que mencionamos e suas situações, visita agora, assim como todas as pessoas cujos nomes, cujos pedidos de orações estão aqui nessa caixa de oração, Senhor. Visita agora pelo poder do nome de Jesus, repreenda o mal, cura a Ingrid, cura o Jonathan, Senhor, toca neles, faça a obra. Meu Deus, mais uma vez clamamos pelo pastor Francisco Nascimento, pastora Cilei Nascimento. Age com poder e glória, visita todos. Em nome de Jesus, visita a Marla Cardoso em Goiatuba, meu Pai. Repreende o câncer e o mal, faça um milagre. Visita o doutor Alvarenga, confirma o milagre em nome de Jesus. Abençoe sua família. Abençoe cada vida. Entra com poder, tira a tristeza, tira a angústia, tira o mal. Abre as portas, faça um milagre. Abre as portas financeiras, manda o socorro. Opera maravilha sobre estas vidas agora, meu Pai, em nome de Jesus. Visita a irmã Divina Ivonete, garante o milagre. Irmã Angelita, meu Deus, visita agora, em nome de Jesus, irmã Ione, irmão Nilton Esteves, irmã Débora, irmão Benedito, Jair e Creuza, Hilda Rocha. Visita a irmã Marinês, visita a irmã Maria Nilde, marca a cirurgia, Ivani Carvalho, irmã Nildete, irmão Gilberto, faz o milagre. Maria de Freitas, Marta de Freitas, a família Freitas, em nome de Jesus. Irmã Naná com restauração, meu Deus. Alexandre, Herta e Lorenzo, confirma tudo abençoado. Irmã Pet e família, confirma tudo abençoado, curado. Te louvamos por todos que venceram, por todos que triunfaram. Visita Rasto, Cleixa Mandaraia, é no nome de Jesus, meu Pai. Visita a tia da irmã Geise e o Glauber lá na Bahia. Liberta ela, salva ela, faça um milagre. Visita, meu Deus, irmã Vanira, faz o milagre, abre as portas. Irmã Divanete, faz o milagre, abre as janelas dos céus. Faça as obras dos céus, entra com providência, meu Pai. Entra com milagres, meu Pai, vai tocando, arranca o caroço, arranca o nódulo, cura os pulmões, cura os rins, cura o coração, cura baço, bílis, fígado, intestinos, cura o pâncreas, cura a bexiga, cura, meu Deus, as trompas, tira, meu Deus, a infecção do ovário, mal, tira o nódulo, caroço, câncer, em nome de Jesus. Receba o milagre sobre a sua vida. Todo mal crônico vai embora agora. Toda doença que não tem cura, vai embora agora. Jesus cura. Receba o milagre, receba o milagre, receba a cura, receba a bênção, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a porta aberta. Receba um milagre na sua empresa, nos seus negócios. Receba o milagre naquela propriedade. Receba o milagre da venda neste grande negócio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa o Emerson e Cíntia, garante o grande milagre, fecha o negócio, fecha os negócios, faça acontecer, manda o depósito, faça, meu Pai, assim abençoe a todos. Responde a nossa oração, nosso propósito diante de Ti. Renova, meu Pai, renova os membros do relógio de oração. Renova o povo que fez o propósito de jejuns semanais. Assim abençoe a igreja, abençoe o povo. É a nossa oração no santo nome de Jesus Cristo, meu Pai. Receba aí, creia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem crê, concorda, recebe para ti e para sua casa e para os seus irmãos e por aqueles que oramos. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o pastor Osiel que está conosco pela internet. Quem ama aí a vida do pastor Osiel? Deus te abençoe, guerreiro. Irmã Sandra, irmão Wellington de Catalão. Deus abençoe. Pastor Osiel ali de Paraíso do Tocantins, nosso querido irmão, faz parte da família. Fabiana Bernardo, Deus abençoe a todos aí pela internet. Rina e Michael, Deus abençoe vocês. Janes Gabelim, Deus abençoe a todos. Irenilda Liberalina, Deus abençoe, muito bem-vinda. Deus abençoe a todos que estão aí conosco, em nome de Jesus.
45 contas pelo Face, 54 pelo YouTube, 297 pessoas aproximadamente conosco neste culto de adoração e de ensino. Que Deus abençoe. Próximo culto da equipe laranja, domingo, 18h50 à noite. Equipe laranja. E a equipe próxima do culto de quinta é a equipe azul. E sexta-feira, tarde de adoração e milagres, uma bênção do céu aqui, 3 da tarde. Olha que bonito, quibe com carne e quibe com queijo. Uma delícia, tem até um tomatinho lá. Esse tomate está ali também, não? Não, né? Abre a porta aí, irmão Edmilson, por favor. A hora de terminar, você passa ali na cantina, adquire e está ajudando a obra de Deus. Tem a saída por lá também, tudo certinho, sem aglomeração, tá bom? Olha aqui, irmãos, que pontualidade, ainda falta 2 minutos para terminar o culto. Glória a Deus, né? Pastor Lindomar não é disso, não. Ore por mim, irmãos, ore por mim, pela minha família. Deus abençoe. Glória a Deus. Levanta a sua mão para receber a bênção apostólica. Ítalo, Deus te abençoe, viu? Obrigado. Você está conosco, nos ajudando a adorar Jesus. E as famílias que retornam aí, muito bem-vindos. Estamos juntos na graça do Senhor. Curva a sua cabeça. Glória a Deus. Se Cristo comigo vai, eu irei. É grato servir a Jesus. Olha o que vamos dizer. Se Cristo comigo vai. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita, maravilhosa de nosso Senhor e Salvador único, Jesus Cristo, e a comunhão, as consolações, a presença viva, o fruto e os dons do Espírito Santo, sejam com todos nós, com a igreja na terra, até a eternidade na nova Jerusalém de Deus. Os que recebem, creem e concordam vão dizer? Amém. Amém. Tome assento, Deus abençoe. Internauta, não se esqueça o poder da oração e do jejum. É uma arma tremenda, profunda, maravilhosa, de vitória, e causas impossíveis são resolvidas com este propósito. Aprenda cada dia sobre isso e se lance neste propósito. Deus te abençoe.